Fala, minha gente, chegamos, boa tarde. Juntinhos com vocês ao vivo até as 4 da tarde. Sejam todos muito bem-vindos, meus amores. É isso, olha aí, reloginho já bateu, hein? 14 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. E você, como é que tá nessa tarde de terça-feira? Que dia é hoje, hein? Dia 24 de março. Tem alguém soprando as velhinhas aí do outro lado? É de aniversário, parabéns a você, tá bom? E bora. Você sabe que uma hora dessa eu sinto medo. É. Mas sorte que o Aleixo não tá aqui. Soprar a velhinha? Você sabe que alguém faria isso. Porque já fizeram, né? é. Isso, cara. E ela ainda lembrou, né? Muito bem. Amores, se chega um neném na vida de um neném, na vida de um casal que tá indo tudo bem, curtindo seu tempo, sua agenda, e chega o neném. O bebê nasceu. Até mesmo já quando fica grávida, viu? Mas vamos pensar ali, o bebê nasceu. Verdade. O que muda? Estão preparados? Estão conversados? O que vocês sabem sobre essa nova dinâmica? Obviamente, teremos no programa de hoje o relato do Abinal Júnior contando quando Samuel chegou. É claro que tem que ter. Opa, tem que ter, né? É que a minha já faz mais tempo, não sei se eu lembro. A gente tentou não deixar atrapalhar muito a rotina, não. É isso, então você vai contar detalhes, aguarde no quadro A Novela do Abinal, que é a vida dele. Pelo horário tem coisa que dá pra contar. Boa! E para conversar sobre quando o filho chega, o que muda na vida do casal, Eliane Mello, psicóloga, sexóloga, está no programa com a gente hoje. Sempre muito bom recebê-la. E vem aí um quadro todo especial que eu gravei com ela, sabia? Ah, é verdade. Foi hoje pra negócio assim meio sem tabus. Verdade, tá tranquilo, né? Tá tudo certo. Sentadas pode passar ali conversando, Pode, então sim. Tá bom, hein? Mas já fiquei curioso demais, hein? Curioso demais. Tem data já pro lançamento? Ainda não, A né? diretora que sabe. Tá bom. Em breve, a diretora falou aqui, Mayra diz, em breve. Aguardem. Aguardem cenas. Se fosse aqueles cenas dos próximos capítulos. Falando em capítulo, Darleide, tem aquele momento na prática que a gente vai conversar um pouquinho e saber o que ficou para depois que os filhos chegaram. Algumas ideias aí, você tá vendo aí sobre a mesa, umas caixinhas, algumas coisas que precisam entrar dentro da caixa, outras que precisam entrar também, né? Tem que entrar num acordo, tem que entender o momento ali e o casal não pode ficar de lado, porque até tem alguns dados bem alarmantes quanto a isso, viu? Casos de separação depois da chegada de filhos. Por quê? Não tem mais tempo para o casal e tal. Precisa tirar. Tudo bem. Então nós vamos para esse momento também convidar um casal que vai contar como foi a experiência deles na chegada do bebê, como é que eles se reorganizaram como casal para não esquecer de ser casal. E olha que interessante, na história desse casal, diz que ela, quando estava grávida do bebê, não conseguia sentir o cheiro do marido. Enjoar. Ele chegava perto, ela já começava a enjoar e tal. E o que eles fizeram para resolver isso? Como é que faz um carinhozinho na esposa? Como é que conversa mais de perto? E aí, o que eles fizeram? E claro que a gente quer saber da sua história também, né? Naquele nosso número de sempre, nosso bate-encontro, no WhatsApp 983150249. Pausa rápida e nós... Já voltamos, até já! Simbora aí, já começou o seu programa mais feliz de todas as tardes. Teru também é legal, mas o dela é mais saboroso. O nosso é o mais feliz, né? Você se saiu bem, muito bem. E olha só, gente, para interagir por aqui, mandando aí a sua perguntinha do dia, falando com a gente, né, sobre o tema... Depois da chegada dos filhos, o relacionamento aí, como é que ficou, né? Conta aí, depois que eles chegaram, o que mais mudou na sua relação conjugal? O que mais mudou? A gente ficou mais sem tempo, agora é tudo em função do filho, até crescer, porque daí a gente vai cuidar da gente quando eles forem embora. Será que não é tarde demais já, né? Para cuidar de vocês depois que os filhos forem embora? Enfim, conta pra gente qual é a realidade aí na sua casa, do que tá sendo, ou do que foi, ou... do que você não quer que seja, tá bom? Conta aí. Do que já aprenderam. Esperamos você, então, contar a sua história, a sua versão pra gente no 983150249. Vejam bem, a chegada de um filho é um momento de alegria, mas os números acendem um alerta para a vida a dois. Estudos recentes revelam, já confirmando também outros feitos, que 70% dos casais sentem uma
queda na satisfação conjugal nos primeiros 3 anos da criança. Segundo dados do IBGE, quase metade dos divórcios no Brasil acontece em lares com filhos menores de idade. E os motivos são recorrentes: a privação do sono, a sobrecarga nas tarefas domésticas, a falta de tempo para intimidade. Especialistas afirmam que muitos parceiros enfrentam no chamado modo gerente, onde a conversa se resume apenas à logística da casa, os cuidados com o bebê. E isso é um problema. Para reverter esse quadro, a ideia é seguir um caminho seguro: a divisão equitativa, justa, o mais equilibrado possível no trabalho e a reserva de momentos exclusivos para o casal, sem interferências. E cuidar da relação é também uma forma de cuidar dos filhos. Eu dou a vida pelos meus filhos, mas se eu dou a vida pelos meus filhos esquecendo do casamento, corre o risco de os meus filhos ficarem sem este casamento, dando sustentação à vida familiar. Esse é um tempo crítico, afinal de contas, muitas mulheres passam a se enxergar só como mãe, muitos homens somente como provedor e se esquecem de ser casal, de namorar, de voltar à vida conjugal como fora um dia. E é sobre isso que nós vamos falar mais diretamente no programa de hoje. Verdade. Vamos já convidar Eliane Melo, que é psicóloga, sexóloga, está com a gente hoje por aqui para conversarmos sobre esse assunto, tirar dúvidas aí também. Eliane, seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito bom. Mais uma vez bem-vinda, né? Fica à vontade aí. A casa é sua, já é de casa. Já até tomou um café da manhã especial e reforçado com a Darley de hoje, né? Menino. Foi especial. Comendo e gravando. Aí só que eu fazia a pergunta e ela tinha tempo para responder. Quem comeu mais? Veremos. E terminando aqui o ao vivo, ela vai para o podcast, vai gravar mais um podcast com Wagner Cantore, né? Bem-vinda, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão pertinente, né? Salvar as famílias, porque a família tem que continuar com a chegada dos filhos. E essa é a principal crise que um casal vive. Viu ali, os números são significativos, portanto, não tem como negar que é um tempo que precisa de cuidado. Por onde começa essa atenção? É no diálogo do casal antes da chegada de um bebê? Eu costumo dizer que essa primeira grande crise, ela sempre vai ser muito difícil para o casal, porque a vida enquanto casados, ela sempre passa por estágios diferentes, né? Então, às vezes, o casal está ali se acostumando um com o outro, vivendo ali a dois, e aí, de repente, com a notícia da chegada dos filhos, tudo muda. Por quê? A gente percebe que, psiquicamente, vai mudar a forma como você vê o mundo. Então, um filho, ele traz a lógica do que é certo, a lógica da segurança, da tranquilidade. E muitas vezes o casal ele não vivia exatamente aquilo. Então, eles vão passar por uma mudança que já começa antes do nascimento do bebê, né? Então, eu preciso ser seguro, eu preciso ser responsável, eu preciso ter uma reserva financeira, eu preciso prover para essa criança o melhor ambiente possível para que ela esteja. Então, isso já é uma grande crise, né? Então, a descoberta ali do positivo já é onde já começa essa crise. E às vezes não dá nem tempo de fazer todo esse preparativo antes, né? Porque são vários casos. O casal casou, 2, 3 meses depois acaba engravidando, né? Não era plano, talvez, de estar mais tempo, né? Sem um bebê, para se curtirem mais. Mas na lua de mel acaba engravidando e aí vem, né? É toda essa preocupação e muitas vezes, não sei, confirma se isso é real ou não, esse romantismo acaba dando lugar mais à parceria, digamos assim, e aí os dois vivem em função dos filhos, dos filhos, e aí acaba esquecendo um pouquinho deles, né? É comum isso acontecer, o que fazer? Eu costumo pensar assim, o filho, ele vai estampar o que já precisava de cuidado, né? Então, se um casal vivia bem,
esse filho vai deixar claro que eles viviam bem, esse casal vai se sentir saudoso em relação ao que eles viviam antes dos filhos. Agora, se um casal vivia mal antes da chegada do filho, o filho chega e também mostra, né? E muitas vezes o filho acaba se tornando também, e a gente precisa falar sobre isso, uma desculpa para o afastamento desse casal. Então, nós já não estávamos bem, e aí o filho chegou, eu começo a dar muita atenção para esse filho, porque realmente os filhos ali de 0 até 2 anos vai precisar de uma atenção total dos pais, né? Então, os filhos, eles costumam mostrar ser um reflexo, né? E às vezes a gente fala muito sobre esse reflexo enquanto características nossas, né? Então a gente olha para aquela criança e a gente se enxerga na criança, mas a criança ela também estampa o relacionamento que esses pais já tinham, as necessidades de ajuste daquela família, e aí basta a gente ter sabedoria para conseguir olhar esses fatos. E até pensando nisso que você está falando, acho que é algo muito sério que acaba acontecendo algumas vezes, né, Darleide? É de, às vezes, o relacionamento, por mais que já estão casados há um pouco mais de tempo, o relacionamento não está muito bem. E aí quer ter um filho para poder ver se melhora o relacionamento do casal, e é onde pode acabar piorando, agravando ainda mais dentro disso que você falou, né? Com certeza. Há casos que são comuns de ver, pais que trazem o filho para dormir entre o casal, na cama do casal. Isso pode demonstrar alguma espécie de fuga, de afastamento que vai provocando. Pode até ter começado como, estava chovendo, muitos trovões e o neném veio, mas a continuidade disso vai trazer ali alguma questão ou de revelar ou de se instalar algo que torne-se crônico, inclusive, nesse relacionamento. Como é que acontece com você aí de casa? Tem alguma experiência nesse sentido? Trabalha aqui junto com a gente esse tema, porque eu acho que ela é bem pertinente à sua história aí também. Eliane, essa experiência de se reconhecer de novo como indivíduo, no caso, para a mulher, é mais complexo pela maternidade em si, de ela voltar ao seu papel de mulher, de se sentir sensual outra vez, de sentir-se desejada ou desejante também outra vez? Sim. Quando a gente olha para os homens e para as mulheres, a gente vai perceber que as mulheres têm um caminho que é um pouco mais longo, né? Por que que isso acontece? Se a gente olhar para as mulheres, nós temos uma facilidade para enxergar a intimidade sexual como algo muito emocional. Né? Então, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar próxima, eu preciso estar conectada com meu marido, para que de fato eu dê espaço para esse prazer, né, na intimidade. Quando a gente olha para o homem, a gente já percebe que esse homem, ele tem um olhar que é muito mais para o prazer físico. Então, eu me percebo com vontade, eu vou atrás da minha esposa, eu quero esse prazer físico. E aí nós ficamos nesses dois polos, e enquanto que os dois deveriam estar juntos, emocional e físico, a gente vê os homens num polo físico e as mulheres em um polo que é muito emocional. E aí qual é o grande problema quando o filho chega? O filho chega e ele alimenta de uma forma muito intensa a parte emocional dessa mulher. Porque é muito gratificante para nós, enquanto mães, e eu sou mãe de um casal, então é muito gratificante a gente chegar ali no quartinho do bebê e a gente perceber que ele acorda e dá um sorriso enorme quando nos vê. A gente pode estar descabelada, a gente pode estar com uma roupa suja de extrato de tomate. Eles vão olhar para a gente pequenininhos e vão dizer, mamãe é linda. Então, essa parte emocional, ela é extremamente forte para a mulher. E aí, se essa mulher, ela não teve uma sexualidade bem trabalhada, ela não se enxerga enquanto merecedora de um prazer que é emocional, mas que também é físico, é muito, muito fácil ela olhar para a maternidade e ela se ver envolta desse prazer emocional de cuidar dos filhos e deixar de lado o marido. Uau!
vendo? É para se prestar atenção nisso. Tanto é para prestar atenção que, além de ouvir o que você está nos ouvindo aqui, afinal de contas, nós estamos entre família e essas questões são da família, do casal, que perpassa também para os filhos. À medida que o nosso relacionamento não vai bem, eles vão sentir em alguma medida. Não que eles saibam do que está acontecendo entre quatro paredes com seus pais, mas o resultado que sai dali do quarto para os demais ambientes da casa, para a relação com os próprios filhos, para aquilo que os filhos enxergam do relacionamento dos seus pais, do contato, do carinho, da presença, do jeito de falar, de tratar, de considerar um e ao outro, os filhos estão observando desde pequenininhos. E é dali que eles vão aprender sobre relacionamento e, ao mesmo tempo, com cada período vivido, eles já estarão aprendendo sobre sexualidade também. E isso é algo muito importante de a gente considerar. Veja bem, nós falávamos agora por último com a Eliane sobre como essa mulher que tem filhos se sentem como mães, né? Nós mulheres temos uma ligação, uma relação muito mais forte com os filhos. Então, até nós nos desprendermos um tanto desse papel de maternidade, voltarmos para o nosso lugar de mulher, de se sentir feminina de novo, para além daquele cheiro de leite derramando, além daquelas olheiras, das noites mal dormidas com os filhos, de muitas fraldas para cuidar, um tempo sofrido para ela tomar um banho sozinha, em paz. Você e eu sabemos da dificuldade que isso acarreta, né? E que surge nessa nova experiência de maternidade. Mas uma das lições que eu escrevi por aqui, na revista Sem Tabus, é especialmente para que as mulheres entrem em acordo com elas mesmas de que têm direito, enquanto mulher, de dar atenção devida a esse papel. O papel feminino, o papel de mulher, o papel de sentir. Não é nem papel, acho que essa palavra nem cabe aqui. Mas esse direito, esse lugar que é um lugar feminino e que Deus nos dotou de sexualidade também. Porque homens, somente os homens têm direito ao prazer sexual e as mulheres não. De onde vem a ideia de que as mulheres não gostam de sexo? Homens sim, mulheres não. Vamos estudar juntas sobre esse tema aqui na revista Sem Tabus. Para você recebê-la em casa, você recebe pelo correio, tá bom? O telefone para você receber, ligar e pedir agora no 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Pensa aí, por que ao longo da história dizemos homens gostam de sexo e mulher não? De onde vem essa história? Se eu te conto essa história aqui ao vivo, você vai dizer não. Eu preciso disso para ler e pesquisar e saber se é isso. Então pede a revista Sem Tabus 21 27 31 21 gratuitamente. E vamos de perguntinhas que chegou aqui pra gente. Chegaram pra gente. Já estão chegando as perguntinhas. Cadê a primeira que chega aqui? É da Flávia. Flávia de Carolina do Norte, Estados Unidos. Que legal, Flávia. Abraço para os amigos internacionais aí, viu? Como disse uma moça um dia desse, um beijo, Carolina. E alguém falou, não, Carolina é verdade, né? Carolina do Norte. É lá do norte do estado. Um beijo para Carolina do Norte. Oi, Darleide, Abinal. Oi, tudo bem? Aqui em casa, nós somos filhos de pais separados, então combinamos de acordo com o que vivemos em casa. Não tirar a ordem do outro, conversar só nós dois. Filhos só dormem conosco num dia especial, de sexta-feira para sábado, lá em casa também. Para que, nem sempre também, né? Às vezes eu falo, não, hoje fica aí, filhão. Para que tenhamos nossa intimidade nos outros, né? Nos outros dias, isso. E procuramos manter nosso relacionamento de carinho. Estamos felizes há 30 anos. Olha que legal. Coisa boa, hein, Flávia? Abração para você, para o maridão, família toda aí. Que bênção. E muito bem colocado, né? Beijo para Flávia, casos especiais aí. Fizeram bem, né, Eliane? Muito bem. E a Maria Creuza, de Castilho, São Paulo? Olá, pessoal. Chegada de filhos na vida do casal muda muita coisa. Tem que saber lidar com a situação que a cada dia tem surpresas. Quando engravidei da minha primeira filha, eu tinha tantos vômitos e enjoos que peguei nojo do meu marido.
O cheiro dele me dava muito enjoo, mas ele entendeu e levamos sem estresse. Quando nasceu nossa filha, voltou ao normal. Quando nasceu nossa filha, então a situação voltou ao normal. E tem outras coisas que a gente tem que lidar com a situação de cada dia. Um abraço. Obrigada, Maria, por compartilhar um pouco da sua experiência por aqui. Nós vamos para o intervalo, na volta fazemos mais comentários. E até dentro disso que ela falou, a história do casal ali que chegava perto, já dava aquele... Verdade, é o mesmo caso, é verdade. A gente não pode nem fazer assim, porque tem gente lá do outro lado, às vezes, já puxa a ânsia também, né? Mas não sai daí não, viu? É rapidinho, a gente volta já. Vamos lá, segue por aqui o Entre Família. Obrigado pela companhia, você que está todo dia ligado com a gente. E falando nisso, em pessoas que estão ligadas, Darleide, tem alguém que não está assistindo nem naquela tela maravilhosa lá de 4K, 8K, não sei o quê, não está ao vivo, a cores, presente, vendo e até sentindo o cheiro, né? Espero que tudo certo, o cheiro tá bom a princípio, né? A Simone, olha ali, ó, tá bom ainda. A Simone, aqui Simone, ó, isso aí, ó. Ela que é de Brasília, veio fazer o tour aqui pela Novo Tempo e falou, eu posso assistir o meu programa favorito, essa parte eu aumentei, viu? Posso assistir meu programa favorito, que ela vai assistir o da Teru depois também. Né? Aí pronto, tá aqui, ó, acompanhando de pertinho a gente, coisa boa, seja bem-vinda, viu? E obrigado, beijo para todos os amigos da Igreja Batista que acompanham a gente sempre também. Querida, beijo, Deus abençoe. Ela é de Brasília e a Leliane também de Brasília. Verdade. Um encontro de brasilienses por aqui. Brasilienses, boa. E cearense e maringuense. Maringaense. Não, de onde você é? Perto de Maringá, Roncador. Não, é Maringá. Roncador. É Maringá. Roncador. E agora nós vamos falar com a Valdineia e o Francinei. Eles são de onde, hein? Eu cearense, você maringaense, as meninas de Brasília. E vocês, meninos, cadê? Ai, lá na TV, peraí. Enquanto você vai chegando lá, Darleide, deixa eu só reforçar os dados aqui, ó, que teve até gente que falou, mas como é que são esses dados aí? Estudos recentes que a Darleide trouxe, né, revelaram que 70% dos casais sentem uma queda na satisfação conjugal nos primeiros 3 anos de casamento, ou melhor, nos primeiros 3 anos da criança. E segundo o IBGE, quase metade dos divórcios no Brasil acontecem em lares com filhos menores de idade. Então é um grande alerta que se acende por aí. E é claro que ao longo do programa você vai acompanhando o que fazer para não cair nesses dados, nessas estatísticas aí, viu? Pois é, e quando você está grávida e tem aqueles momentos de enjoo, aquelas náuseas de alimentos, de cheiro de perfume de alguém. Aqui tinha uma das meninas na maquiagem que quando eu chegava, eu tô sempre muito perfumada. Aí uma falou pra outra assim, ai, fala pra maquia a Darleide hoje, porque eu não tô conseguindo o perfume dela. E ela não queria me contar. Ai, faz a maquiagem dela. Mas e quando você tem nojinho do seu marido? Como é que faz? A Aldineia conta pra gente. Eu quero saber a versão do marido também. Muito boa tarde. Vocês falam de onde? Boa tarde, Darleide. Tudo bem? Nós falamos de pouco, né? Interior do Mato Grosso, a 100 quilômetros da capital. Amigo, eu não ouvi porque a conexão não ajudou aqui. Deixa eu ouvir a sua voz, Francinei. Deixa eu ouvir para ver se o seu áudio está melhor. Oi, sou Francinei, passei pouco tempo. Tá não cortando deu. Também. Produção conversa aí com eles nos bastidores para ver se dá para eles retornarem, mas tá difícil de ouvir, aliás, impossível. Casal, a gente volta daqui a pouquinho, soubemos que lá está chovendo, né? Produção, depois vocês dizem pra gente o que fazer se nós retomamos. Mas eu quero muito saber dessa história. Eles são no Pantanal, né? Como é que se resolve? Pantanal Mato Grossense. Como é que se resolve uma coisa dessas, Eliane? Nojinho do marido. Chegar perto, o cheiro já... É interessante, né? Porque na gravidez, de fato, nós vamos ter muitas alterações hormonais. E uma das primeiras coisas que acontece com a mulher é o olfato ficar muito aguçado. Porque a vascularização do nariz, ela aumenta.
Então, nós somos realmente capazes, né, de passarmos por um lugar e definirmos o cheiro de cada coisinha. Fica muito aguçada a questão do cheiro, do olfato. E, de fato, existem muitas histórias de mulheres que pegam uma agonia ao cheiro do marido. E qual é a solução? Geralmente é mudar o produto que ele usa, né? Então, às vezes é o cheiro do shampoo, às vezes é o perfume, o desodorante. Então, não é o marido enquanto pessoa. Se não usava, passa a usar o desodorante. Se for a falta, passa a usar. É isso mesmo. Mas a ideia é de fato, né, manter a higiene, né? Porque o olfato vai ficar muito aguçado, mas usar produtos que sejam mais sem cheiro, para não gerar essa sensibilidade tão grande para a mulher. Porque o nojo não é do marido, né? É desse cheiro que está acontecendo ali. Uau. Tudo bem, corrigindo, não é o nojo do marido. Mas e os meninos também? Muitas vezes já ouvi histórias de meninos que passam a olhar para a mulher que está grávida, isso, portanto, antes até do neném nascer, mas depois ainda há quem vive essa experiência, de vê-la agora como uma mulher sagrada, a mãe, outros que vão pensar assim, vai machucar o bebê, vai machucar a barriga. Então essa mulher ganha um outro status de divindade quase, ou assim, não, você tem que estar grávida, isso não pode fazer essas coisas. Acontece isso também. Acontece, e quando a gente olha para a história da sexualidade, a gente entende boa parte de tudo isso. Primeiro que na história da sexualidade, durante 1000 anos, a gente viveu um período de muita repressão sexual. E nesse período de repressão, a relação sexual ela só era autorizada com o objetivo da procriação. Quando essa mulher estava grávida, aí o sexo se tornava de novo proibido. E aí nós temos toda uma cultura aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente olha para as questões de Maria, mãe de Jesus, a gente tem essa santidade relacionada a Maria. E a gente percebe que o homem, ele começa a ter aquele forte impulso, né? Não, ela é a mãe dos meus filhos. E esse peso, né, de ela é a mãe dos meus filhos, traz um distanciamento para a questão sexual. E aí são muitos os homens que vivem uma dificuldade de enxergar essa esposa, que até ali era uma amante, no bom sentido, né? Sim. Uma amante ali na relação sexual, onde eles tinham muito prazer, e que agora é a mãe do meu filho. Então, como é que eu trato essa pessoa? Eu trato da mesma forma? E muitos, por falta de informação, também vão ter medo de machucar o bebê. E aí a gente vai realmente precisar explicar, né, que mesmo o bebê estando ali dentro do útero, ele está totalmente protegido, né? Então, não existe um impacto do órgão sexual masculino na cabeça do bebê, não vai machucar o bebê, porque tem a cabecinha do bebê, tem líquido amniótico, tem a bolsa de líquido amniótico, tem o colo do útero, tem todo um movimento que acontece no corpo feminino no momento da relação íntima, que também não faz com que esse pênis não machuque essa criança. Então, a gente vai ter que contornar toda essa situação, entendendo, né, o que esse homem compreende enquanto maternidade, enquanto essa mulher que é esposa e ser sexual e mãe do filho dele, e ao mesmo tempo também orientando sobre questões anatômicas, fisiológicas. Conhecimento, né? Conhecimento muda tudo. Até porque, claro, quando a Helene engravidou de Samuel, a gente queria até saber como é que, sei lá, 4 semanas de gestação, como é que tá o bebê mais ou menos nesse período, a gente vai pesquisando, vai vendo. E é muito legal a gente saber o que pode, o que não pode e tal. E a internet, bons sites, bons locais, ou até mesmo a própria conversa com médicos, vai trazer essas explicações e não precisar ficar com medo ou criar toda aquela situação. Busque informações, né?
para que o casal, nesse período, que é um período muito gostoso, né? Curtindo ali uma gestação e tudo mais, para que continue sendo algo especial, de várias formas, né? É que tem algumas ignorâncias que precisam ser enfrentadas. Só que às vezes precisam ser enfrentadas com uma força, assim, de insistência. Porque, gente, outro dia eu recebi aqui um grupo de pessoas e num dado momento, meu marido estava junto, inclusive, aí ele falou assim, senta aqui no sofá ali do meu programa, do meu cenário, do consultório, e ele, senta aqui. E ele falou assim, que isso? Onde é que homem vai tirar foto sentado? Aí a gente pensou, é brincadeira. Aí daqui a pouco, no outro cenário, ele, de jeito nenhum, já se viu homem fazer foto sentado? Eu pensei, sério? meu Deus, ajuda essa alma, um abraço, você sabe? Estou falando de você mesmo, porque assim, é um negócio surpreendente você pensar que em 2026 tem um homem que não tira foto sentado, porque isso é coisa de mulherzinha. Então imagine se isso não passa ainda pela vida de muita gente sobre outros diversos assuntos que deveriam ser tratados com a máxima inteligência. A gente ainda tem preconceitos absurdos, né? Então vem cá, ó. Seguinte, aquele casal com quem eu tentei falar agora há pouco, eles moram no Pantanal. Na cidade onde eles estão morando, especialmente, está chovendo bastante. Então a internet ficou ainda mais precária por conta dessa chuva. Vamos tentar mais uma vez, mas entende aí caso não dê certo de continuarmos, né? Vem pra cá, vamos tentar mais uma vez. Boa tarde, queridos. Pronto. Ah, não, agora ficou perfeito. Não tem. Agora ficou sem áudio de perfeito, vez. tá sem áudio. De novo, vamos tentar. Vamos de fala novo. mais uma vez aí, vamos ver. Boa tarde. Alô? Vamos cantando uma musiquinha enquanto isso. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Melhorou. Melhorou, Tudo tudo bem. Vamos então aproveitar o tempo rápido aqui, ó. Como foi essa experiência de quando ficou grávida, o cheiro do marido era muito difícil de aguentar. Como é que foi esse momento para vocês dois? Não foi muito fácil, né? Foi algo assim difícil, porque nós tínhamos 4 meses de relacionamento e eu já estava gestante de 2 meses e a gente foi morar junto e aquele cheiro era insuportável. E tudo que é no começo, todo mundo fala que é bom, né? E para mim não foi a realidade, porque o cheiro me incomodava muito e eu não sabia como tratar o assunto. E ele sempre preocupado por eu não querer estar perto, por eu não querer viver abraçada. E aí chegou num ponto que eu tive que usar a ferramenta que é primordial em qualquer relacionamento, que foi o diálogo, onde eu sentei com ele e falei o que estava realmente acontecendo. Mas antes disso, deixa ele falar para você, Darlene. Conta, Francione. Olá, tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Darlene, sofri muito. Olha, não foi fácil. Você querer chegar perto da mãe, querer acariciar a barriga e a mãe te empurrando, falando que você está fedido, que é para você tomar banho. Eu quase perdi a tinta de tanto banho. Mas foi complicado, não foi fácil. Toda hora banho. Olha, na hora de dormir, ela ia me empurrando com os pés, ia me empurrando até derrubar eu da cama. Terminava de dormir no chão. Brincadeira, hein? Ô, Francione, e nesse período, como é que você se sentiu? Essa foi a primeira. Antes de ela contar, o que você estava pensando? Ela não gosta mais de mim, ela não quer mais ficar perto. O que você pensava? Eu pensava, falei, meu Deus, será que eu tô tão fedido assim? Falei, olha, já tomei banho, já passei perfume, nada. Ela falava que tava fedido. Eu falei, mas tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, mas eu acabei de tomar banho. Ela falou, mas você tá fedido, sai daqui de perto. Depois, minha mãe falou, gravidez é assim mesmo. Mulher fica cheia de frescura. E aí, depois que ela disse pra você o que tinha acontecido, melhorou? Depois que ela foi falar, ela falou, olha, não entenda mal, mas você chega perto, eu fico com meu estômago embrulhado, aí eu fico com esse cheiro no meu nariz, assim, me incomodando. Daí eu fui entender, né? Mas teve que conversar primeiro, né? Antes você queria 1001 coisa na cabeça.
E a ferramenta, como ela falou, a ferramenta que não podia faltar e não pode faltar em nenhum relacionamento é o diálogo. Então, a partir do momento que ela falou, começou-se a entender ali, então é isso. Então, aí foi levando. E quando que parou? Tipo, nasceu o bebê e aí já melhorou tudo? Ou ao longo da gestação mesmo já conseguia chegar mais perto, sentir mais o cheiro? Como é que ficou o contato de vocês aí? Então, depois que eu contei, que a gente sentou e conversou, aí ele já tomava banho antes de chegar perto de mim, e aí foi melhorando. Enquanto o cheiro do sabonete estava na pele, passava. Depois que o suor humano começava a cheirar mais do que o sabonete, voltava. Então, aí ele voltava e tomava banho de novo. Como ele falou, ele quase ficou sem cor. Essa cor negro de jambo aqui quase saiu do corpo de tanto banho. Mas foi uma gestação que veio antes da hora. O nosso primeiro filho ele é prematuro. E depois que ele nasceu, tudo se passou. Que bom, né? Que bom voltar a não precisar tomar banho toda hora, quase largando toda a tinta. Eliane, que bom que foi assim, né? De se resolverem o quanto antes. Sim. E é bem típico mesmo, né? A gente precisar arrumar alguma solução. Ele foi muito gente boa, gentil, tomou bastante banho, quis ali ajeitar o máximo da situação, porque a gente sabe que é algo que é transitório, né? Então é algo que vai ter um período e que depois vai voltar ali ao normal. Agora, amiga, você viu que não era um nojinho, um enjoo do desodorante, do perfume, era do cheiro da pessoa. O ser humaninho, quando começava a cheirar ser humaninho, ela dizia, sai de perto de mim. De novo pro banho. De novo pro banho. Qual a idade do filho agora? Ele já vai fazer 20 anos. Então, assim... Ali a foto. E tem outro também, né? Outro filho. A gente tem 3 meninos, que vai fazer 20, um que faz 19 e um que faz 14 esse ano. Olha. E esse fenômeno só aconteceu na gestação do primeiro filho? Sim, e nem parece tanto com o pai. O que parece mesmo não teve isso, porque falavam vai nascer cuspido o pai. Mas eu imagino que quando você... Olha lá, que família bonita. Eu imagino que quando você ficou grávida outra vez, o Francionei deve ter pensado, lá vai eu de novo ter que tomar banho 20 vezes por dia. Ficou com medo, não foi, amigo? Pensei, Darlene. Falei, olha, vai começar tudo de novo. Desta vez eu fico sem a tinta, vai acabar toda a minha pigmentação. Muito bom, casal. E não tinha passado tanto tempo, Darlene, porque quando o João Lucas tinha 3 meses, eu já estava gestante do Jorge. Olha... Vocês sempre foram bem casados, vocês eram felizes, bem casados. Porque poderia até pensar, vou ficar grávida de novo para esse homem ficar longe de mim. Mas que bom que não. Beijo, meus amores. Muito obrigada, viu, por essa participação tão... Beijo, um abraço. Fique com Deus. Valeu, tchau, tchau. gente. Que casal simpático, gente. Que bom que deu certo. Verdade. Que susto, pensa. Toda gravidez, toda gestação. Assim, ó, a foto deles lá hoje, ó. Bonitos. Bonitões. Casal bonito lá, ó. Menino, pensa. Nos trajes de festa, hein? Bonito lá naquele Pantanal. Hein? Olha. Olha aí, olha aí. Que família linda. Verdade, hein? Lindo, lindo, lindo. Que beleza, que maravilha. Um abraço, amados. Obrigada pelo carinho. Show. Reforçando... Ter maturidade para aquilo que não estava no script. Quem que vai imaginar? Vamos dialogar, porque quando ficar grávida, possivelmente eu não vou gostar do seu cheiro. Tem coisas que vão aparecer na vida e vai exigir da gente maturidade. Como é que eu vou administrar isso aqui? É assim que funciona, né, Eliane? Na vida. Eu costumo dizer que é igual videogame. Passou uma fase, vai vir outra, com novos desafios. E às vezes até pior. Geralmente dificulta. E esses dados que vocês trouxeram no início é muito real. O período de maior desgaste do casal é a criança ali até os 2 anos. Então, se a gente for pegar a infância...
onde já é o período que os casais mais se separam, de 0 a 2 anos é o período que é pior, porque é exatamente esse momento de muitos ajustes, né? Então, ajustes para o lado da criança que está chegando. E aí eu sempre digo o seguinte, como que o filho, ele é exatamente o reflexo do amor desse casal, né? E parece que quando ele chega ali, por um momento o casal de fato fica um pouco perdido e vai colocar ali naquela criança todo o seu tempo, toda a sua energia e demora algum tempo para que esse casal comece a se enxergar assim, opa, eu sou pai, eu sou mãe, mas eu também sou esposo, eu também sou esposa, eu também sou alguém que trabalho. E aí esses papéis da vida, eles começam a se ajustar. Uau! E como é importante, né, a gente entender, compreender mais sobre essa questão da sexualidade do casal. A importância, né, de mesmo vindo filhos, o casal manter aquela conexão, não só como a gente trouxe na notícia inicial ali, como sendo, me fugiu agora o nome da palavra, mas como sendo só administrando, né, as situações ali, o filho e mercado, isso e aquilo e a casa. Mas, claro, além da parceria em cuidar dos filhos, não esquecendo do momento do casal, porque isso é importante demais. E até comentava um pouquinho antes que quando nasceu o nosso filho Samuel, a gente buscava ter os nossos momentos, né? Ele dormiu um pouquinho, vamos ter o nosso momentinho também. Ah, crescer um pouquinho mais, pode ficar com os avós, ou pode ficar quando os avós estavam perto, né? Ou ficar na casa de um amiguinho, enfim, né? A gente tirar o nosso momento, a gente ter o momento do casal. Isso é importante, muito importante. E vem mais também do homem, quem sabe se a mulher tá em todo aquele cuidado ali com o bebê, todo aquele instinto materno e tal. O homem, né, fala, não, ó, hoje o dia vai ser nosso, prepara um jantar, né? O bebê dormiu, então vai lá rapidinho, já prepara alguma coisinha, um jantarzinho, uma coisa diferente para não perder o romantismo. Isso vai fortalecer ainda mais os laços aí entre o casal, que vai refletir na vida dos filhos também. Você quer saber mais sobre isso? Sobre esse e outros assuntos mais também relacionados à intimidade do casal? Então peça agora mesmo a revista Educação Financeira. Ó que viagem, fui longe da Lady. Peça aqui a revista Sem Tabus. Não sei, veio Educação Financeira. É bom também, viu? Tem essa revista também. Mas vamos falar de Sem Tabus. Vamos falar sobre esse assunto? Então, ó, entre em contato com a gente agora no WhatsApp que já aparece na sua tela, que é o 12982444449. Sabe por que, Dali? Pensei em filhos, já pensei em dinheiro. E aí você pensa o quê? Você pensa em educação financeira, você precisa calcular e tudo mais. Quantas fraldas? Vamos ver o valor de cada fralda, o pacote. Mas todo cada cálculo, coisa né? no seu lugar. Cada coisinha no seu lugar. Não sabe onde isso vai parar. É verdade. Então peça aí, ó, Sem Tabus. E o legal, se você mandar mensagem agora nesse WhatsApp, dizendo que quer a revista, tem duas coisas que você pode fazer. Uma delas, pedir a revista física para chegar na sua casa, e se quer já aproveitar agora mesmo até o correio entregar, você pode já baixar, tem um link lá onde você clica, faz o seu cadastro e baixa já essa revista para começar a estudar ainda hoje, junto com a sua esposa, ou você que está para casar aí também, enfim, peça a revista Sem Tabus, chega de graça para você, combinado? Então peça aí. Muito bem, amores. Quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre algumas situações bem específicas, dando sugestões de como é que precisa levar em conta essa reconexão. Algumas sugestões práticas de colocar no dia a dia de vocês para que voltem a ser casal de verdade. Nós já voltamos, até já. Estamos aqui outra vez com você no seu Entre Família e agora nós vamos para uma dinâmica para pensarmos juntos sobre o que fazer para manter a relação do casal viva, ativa, mesmo depois da chegada dos filhos. Manda sua interação para a gente no nosso WhatsApp 983150249. A pergunta de hoje é: como é a sua experiência nesse período da chegada dos filhos? Do que aconteceu, do que passou, ou pode ser que esteja acontecendo agora? Conta pra gente. Logo no último bloco do programa, nós vamos ouvir a sua história e comentar a respeito delas para aprendermos juntas. Nós vamos ali para um cantinho junto com a Eliane, né, Binal? Vamos lá, Pra gente colocar tudo no lugar
Colocar as coisas na caixinha, cada um no seu quadrado, né, Darleide? A gente só precisa decidir. Tem horas que sai da casinha, põe verdade, na caixinha, né? tira da casinha. Põe na caixinha, entra, sai, vai, tal. Deixa eu explicar, ó. Aqui tem algumas sugestões do que fazer para se manter casado, além do papel. E se manter casal, além dos filhos. Por exemplo, um abraço antes de dormir, essas coisinhas assim. Começa você, Binal, aí do seu ladinho. Beleza, vamos lá então. Ó, primeiro que a gente traz aqui, ó, filhos, né? Aqui vem o que ficou para depois, né, que os filhos chegaram. E o primeiro que a gente coloca aqui dentro, filhos chegaram. Os filhos chegaram. É isso. Os filhos chegaram. É isso. Pode ir colocando os outros já tudo? Então vamos lá. Ó. Tá, celular. Entendi, a separação ali, né, do que a gente saber o que fazer para ter mais tempo pro casal. Então devolve os filhos, que não é para abandonar os filhos, não. Não abandona não, viu? Pode até mandar para casa de alguém e tal, mas celular. A importância do celular ficar mais de ladinho ali nessa hora do casal, porque algumas coisas chegam e acaba atrapalhando o momento do casal. No caso dos filhos, os filhos chegam e aí, não, tem filhos e tal, e aí acaba atrapalhando. O celular chegou em casa cansado. É verdade. Então a proposta é assim, ó, os filhos quando chegam, sobre o que nós falamos até agora, tende a causar separação entre os pais, os próprios filhos. Não deixa os meninos saberem disso não, porque eles podem se sentir culpados, né? Isso não tem nada a ver com a criança, isso é coisa dos adultos. Ô pai, mas eu não pedi pra nascer, pai. Eles não pediram. Não. Mas sim, a gente precisa encarar, né? Chegada dos filhos vai gerar uma crise? Vai. A gente vai precisar fazer ajustes? Sim. O celular entra nesses ajustes? Com certeza. Então, assim, nós gastamos muito tempo em celular. Então, o combinado, ele não sai caro, né? Então, se você está em casa, eu estou em casa, temos um filho pequeno, deixa um lugarzinho específico para os celulares, para que vocês possam curtir a criança, para que vocês possam olhar, olho no olho, né? 15 minutinhos que eles estão ali dormindo se tornam momentos de muita reconexão. Então, de fato, nós vamos precisar repensar o lugar desse celular, né? Para que a gente não fique aí viciados na dopamina que o celular promove. Verdade, 15 minutinhos já é um tempo bom, né? Para conversar, para ter um momentinho do casal ali. Eu digo naquele soninho de pulga que as crianças no comecinho tiram, né? Minha mãe sempre falava, aquele soninho de pulga, coisa de 10 minutos, pronto, acordou, já tá novo e agitado, daqui a pouco dorme, mais 10, 15 minutinhos. Esbugalhado. Saber equilibrar isso, né? Ó, vamos ver outra aqui. Ih, menina, contas. Uau! Saber o lugarzinho dela também. As contas, separar. Um filho, ele custa muito, né? Como você já estava fazendo todos os cálculos. Até puxando a revista errada ali na hora, né? Sim, o filho ele vai ter um custo e a gente vai precisar ter muito cuidado, porque nesse momento da chegada dos filhos, a nossa tendência vai ser de fato, darmos tudo para os filhos. E eu me lembro muito de uma paciente que eu tive e o marido trouxe uma construção que ela não tinha percebido. Ele falou assim, nossa, para os nossos filhos é tudo do melhor. Eles estão com uma roupa linda em todos os lugares, mas eu olho para minha esposa e muitas vezes eu sinto falta desse mesmo cuidado para com ela. Né? Então, a roupa melhor vai para os filhos, você fica de qualquer jeito em casa. Os cuidados, né? A mãe, ela se sente muito gratificada quando alguém fala, nossa, como seu filho é lindo, como seu filho é cheiroso, como ele é arrumado. E muitas vezes a gente deixa de se enxergar. Então, esse momento da maternidade, da paternidade, ele precisa vir também para você se enxergar enquanto pessoa. E eu me lembro muito quando eu tive meu primeiro filho, o Vitor, que foi exatamente... eu olhei assim no espelho um dia e eu senti falta da mulher que eu era. E foi naquele dia que eu resolvi tomar um banho, tirar aquele pijama que a gente fica ali amamentando, colocar uma outra roupa e me enxergar novamente como mulher. E geralmente esse momento é um momento importante para a mulher, onde ela vai no cabeleireiro, corta o cabelo e começa a se cuidar de novo. E chega uma hora que os filhos passam a prestar atenção nessa mãe
que está descuidada, pelos motivos citados e outros também, mas que é dando prioridade ao outro, se esquecendo, se abandona, porque a maternidade tem esse lugar, o viver tem esse lugar quando a gente se dedica ao outro, de alguma medida a gente se abandona, mas por um tempo, porque o tempo que a gente tem disponível está praticamente todo ele dedicado ao cuidado de uma criança. Mas vai chegar uma hora em que a criança também sentirá alguma espécie de frustração de ver a sua mãe descuidada, especialmente quando ele comparar com outras mães que estejam arrumadinhas, que estejam bonitinhas. Outro dia eu recebi um áudio de uma mãe que ela dizia, chorando, ela estava chorando, porque o filho tinha dito: mamãe, você está sempre triste e desarrumada? Aquilo para ela foi um soco no estômago. Uau. Um garoto que, vendo na escola as outras mães, muitas delas indo buscar os seus coleguinhas, e ele percebeu essas duas faltas. A mãe não estava arrumada como outras mulheres, e não imagino que fosse alguma coisa chique, elegante, e ele descreveu para a mãe que ela estava sempre triste. Então, isso é alguma coisa para a gente pensar também. O que nós estamos comunicando aos nossos filhos? Não em termos de nos sentirmos cobradas por isto, mas darmos atenção de que isso faz parte também do que a gente entrega para o filho, o como nós estamos, como nós nos encontramos agora como pessoa, como mulher. Isso é bem visto até pelas crianças, né? O modo como a gente se veste, o modo como a gente se alimenta, e isso faz parte também do cuidado com os filhos da gente. Tem alguns outros itens. Até reforçando, Darleide, o que a gente está fazendo agora, para você que está chegando, a gente está trazendo aqui, depois da maternidade, explicando que o casal não some, né? Mas a rotina acaba ocupando quase todo o tempo. E dentro dessa rotina a gente colocou já o cuidado com os filhos, o celular, o outro ali foi o quê? As contas, a comida, né? Então já vai ali, tem que preparar tudo, a comida, acordar cedo, são várias rotinas. O banho, que é necessário, né? Cansaço, e tudo isso vai tomando conta. E aí, quando menos percebe, já não tem mais tempo para o casal. Trabalho, terapia. Tarefa. Tarefa. Que precisa de terapia, viu? Eu estou precisando também de terapia aqui. Tarefa e o sono. O soninho aí também, né? São vários pontos. O soninho ficou de cabeça para baixo, viu? Tá precisando dormir mesmo. Ô, menino. Muito bem. E esse segundo momento aqui trata deixa eu dar uma olhinha, esse o que ficou para depois? Uhum. O que ficou para depois? Vamos ver. Tempo a dois. Casal, porque né? tem filhos, então tempo a dois já era. Tem que resgatar, né, amiga? O tempo a dois ele não será o mesmo, mas a gente precisa entender que pequenos momentos poderão ser de muita qualidade. Então, eu não tenho como gastar 2 horas falando sobre o dia, conversando, mas eu tenho como usar 15 minutos para a gente poder ali se reconectar. Né? Então, o tempo a dois ele vai mudar por um tempo, mas depois volta tudo. É que a ideia é para não se perder de vista um do outro. Essa é a ideia. Aí nós vamos ver nesse tempinho dos 15 minutos ou em qualquer oportunidade, tornar o ambiente leve, ser um pouco mais leve, rir juntos. Rir é um dos melhores remédios para a vida. Aí você comenta sobre o que você achar pertinente, tá, amiga? Esse ponto é interessante porque às vezes com a chegada dos filhos, a gente fica muito nos afazeres. É preciso isso, compra aquilo, vamos fazer aquilo. E a gente deixa de curtir a presença um do outro. Então, esse rir juntos vai ser esse resgate, né? Inclusive, em algum momento vocês falaram, né, sobre a história do casal. Os nossos filhos, eles precisam conhecer a nossa história. Olha, esse item que eu tenho aqui na mão, ó. Conhecer a história do casal. Sim, e eles geralmente gostam, né? Eu lembro muito dos meus filhos pequenos, quando eu contava a forma como eu conheci o pai, quando a gente namorou, eles amavam. E eu fazia o culto sempre com eles, meu marido trabalhava à noite. E aí, quando eu fazia o culto com eles antes de dormir, eu sempre contava uma história bíblica e no outro dia eu contava uma história prática da nossa vida. E eles sempre falavam, hoje é o dia da história da mamãe, hoje é o dia da história da família. E eles gostavam muito daquilo. Então a gente precisa fazer com que essa nossa história, ela seja transmitida com os nossos valores, com os nossos, com a forma como a gente enxerga Deus, um Deus que cuida de nós. Isso vai ser extremamente importante para as crianças. Muito bem. Até achei legal, Darleide, falando sobre rir junto ali. Ontem ainda, estava falando com a Eliane,
a outra Eliane, minha esposa, viu? É sobre isso. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz de tiozão mesmo? Imagina, nunca não te que vi. eu faça. Não te imagino assim. Não que eu faça, né? Mas, e elas se matando de rir, né? E dando risada. Eu parei assim, tipo, veio assim, né? Cara, que legal, ela ainda ri das minhas piadas bobas. Aí eu falei, amor, acho tão bonito isso, você ri das minhas piadas. Mesmo elas não sendo tão engraçadas, ela, não, mas você é muito divertido e tal. E foi muito legal, assim, esse momento nosso, de a gente parar e perceber, né? E ela falou, e até hoje de manhã, saindo de casa, ela falou, não me acostumo, todo dia acordar do teu lado, olhar pra você, a gente ficar se olhando. E é tão gostoso isso. É algo tão... Na segunda-feira, eles sentem saudade do final de semana que viveram. Coisa mais bonitinha, com quase 20 anos de casados. É verdade. Eles são fofos. E aqui eu criei um quadro que, assim, nasceu naturalmente, não é que eu criei, na verdade, eu identifiquei um quadro Vida de Abinal. Vida de Abinal. É, porque a gente sabe dessas coisas lindas que ele conta aqui, eu adoro. Conversar até daquelas mais doidas, né, de quando era criança, as artes. Não, todas essas histórias são ótimas. Olhar com atenção, né? Você vai ter que ter esse tempo de prestar atenção de novo. Às vezes a gente esquece de olhar de verdade para a pessoa. Outro dia eu me dei conta e disse assim, olha, meu marido, essa ruga é nova. Essa ruga não estava aqui. Aí. Esse cabelo tá muito mais grisalho, sabe assim? Gente, eu acho que eu não prestei atenção nos últimos dias, assim, de ver tantos cabelos grisalhos. Minha filha, 33 anos não é pra menos, não. Vai ficando mais novo, vai ficando mais velho. Abraços demorados. Isso aqui é legal. Isso é bom. Eu gosto de assim, chegar e ficar assim. E sobre esse ponto, a gente precisa perceber algo que acontece com o casal. Com a chegada dos filhos, a gente não deixa de olhar, a gente não deixa de abraçar, a gente não deixa de tocar. Essa necessidade do ser humano, ela continua, só que ela é completamente voltada para a criança. Então, pensa o quanto que nós nos lembramos daquele olhar da criança ali, de bebezinho, aquele olhar regalado, olhando para a gente. Então, é natural que os pais gastem muito tempo olhando, tocando, brincando, cheirando, gastando toda essa parte sensorial com o bebê. E aí, a gente sempre pensa que o que é sexualidade? Sexualidade é a energia que nos motiva para a vida. Então, se eu pego toda essa energia e coloco exclusivamente para os filhos, não vai sobrar para o casal. Então, nós não deixamos de ser carinhosos, nós não deixamos de sentir o cheiro, de abraçar, de tocar. A gente só colocou tudo isso só para os filhos. Então, é esse momento de compartilhar, né? Compartilha dessa sensação boa também com o cônjuge. E a maternidade tem um poder, né? Tem uma força muito grande que nos realiza muitas vezes, com exceções, óbvio, a depender de como veio essa gravidez, mas tem um prazer muito grande envolvido nisso. Então, se eu gasto tudo sem ter a intenção de dividir minimamente que seja com o outro, de fato, a gente não retorna, porque lá tá bom, né? Dá trabalho, mas é bom. Aí tem carinho, né? Precisa lembrar de ser carinhoso, de dar esses abraços prolongados que eu falei. A conversar sobre sentimentos e conversa de conta. A Abinal ali, ó. A Abinal oferecendo a revista Sem Tabus. Me aparece com Educação Financeira Luísa Bem. Sentar juntos. Às vezes o sentar juntos. Não, que até você dizer. Quer defender? Não, da educação financeira. Olha que legal. Vê se não é atraente. Amor, tô com X... bastante, uma quantia alta de dinheiro na conta. A mulher vai gostar também, né? Não vai? Amor, nossa conta tá estourando ali, ó, o cartão tá até pesado. Vai gostar também, não vai não? Mas nem só de conta vive o casamento. Nem pagas e nem sobrando. Conversa sobre sentimento, às vezes o casal esquece de falar de sentimento. Viu, amiga? Sim. Tá sabendo disso, né? Sim. É uma realidade. E aí, nós temos que olhar para as diferenças, né, entre homens e mulheres. Eu costumo dizer que essas diferenças, elas foram construídas ao longo do tempo por uma questão social. Porque o nosso Deus, ele nos criou seres que têm emoções. Então, independente de sermos homens, mulheres, nós temos emoções. Só que socialmente o homem, ele aprendeu a guardar essas emoções, enquanto que as mulheres, elas têm maior liberdade para expressar as emoções. Então, de fato, a chegada do filho é uma oportunidade de amadurecimento para que esse casal tenha maior facilidade para falar o que sente, o que é conviver com aquela criança, o que é perceber
perceber suas características naquele serzinho que está chegando. Né? Então, é uma oportunidade de crescimento. Inclusive, Ellen White fala sobre isso. Ela fala que a primeira oportunidade de salvação que nós temos é o casamento. Porque não é fácil conviver com uma pessoa que é diferente da gente. Mas a nossa segunda oportunidade de salvação são os filhos. Porque nós vamos aprender a conviver com características nossas que vamos enxergar neles, né? Então é uma oportunidade de crescimento e de salvação. E sabe que você, sempre que fala sobre o social fez isso, né? A sociedade fez isto e aquilo, e de fato é na sociedade que a gente entra em contato com toda a cultura, com todo o produto dela, mas eu quero dar destaque, porque é devido dar destaque a uma influência de uma religião que se desprendeu da Bíblia para criar por ela mesma argumentos que sustentassem esse tipo de coisa, de que, por exemplo, sexo é alguma coisa indevida, é pecaminosa, é suja, nos aparta de Deus, é coisa de gente depravado. Então, a religião desconectada da palavra de Deus em sua essência e verdade revelada é que produziu muito nessa sociedade de todo esse prejuízo em áreas da vida como esta da sexualidade. Portanto, como nós somos aqui cristãos, biblicamente orientados por uma palavra que é a revelação de Deus para o nosso conhecimento, nós entramos em contato com essa verdade e a gente fala sem, claro, com todo o cuidado pelo horário, respeito, obviamente, mas é aqui que você vai nos encontrar falando sobre sexualidade segundo a Bíblia, porque a Bíblia nos corrige, a Bíblia nos repreende, a Bíblia nos orienta. A revista Sem Tabus e todos os demais materiais que nós oferecemos para você é nessa intenção. Se essa sociedade está desconectada da Bíblia, mas muitas vezes porque também segue um pensamento, uma mentalidade de uma religião que se desconectou muito antes da Bíblia, mas assumiu alguma coisa de autoridade, resulta nisso que nós estamos daqui em busca de resgatar uma sexualidade saudável, uma vivência saudável para a glória de Deus. Deus nos fez seres sexuais para relacionarmos uns com os outros nas alianças feitas, como no caso a aliança conjugal, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vamos então aqui a como resgatar. É isso? Dá aqui um take para eu ver o que está proposto aqui. Olha aqui, ó. Ih, mas tem uma tarja por ali. Eu queria ler junto. Ali, ó. Pequenas reconexões. Um abracinho antes de dormir, custa nada, né? O que mais? Aí você vai comentando quando você quiser, né? E aí tem um dado interessante, né? Essa mulher que está nesse momento onde a maternidade está exigindo muito dela, muitas vezes ela sente como se o marido fosse alguém que quer algo mais dela. Então ela chega no final do dia e ela está muito cansada, porque é o filho querendo isso, é a casa precisando daquilo. E aí vem o marido, agora o marido ainda quer mais de mim. Eu já ouvi isso muito de várias pacientes. E aí, uma dica para os homens é que eles aprendam com urgência a oferecer carinho sem intenção de sexo, para que nem todo toque, nem toda aproximação tenha essa conotação sexual, porque senão é fácil demais acender esse pensamento. Olha, mais um querendo algo de mim e você fica nesse lugar aí de quem tem que saciar todos os desejos ao seu redor, e a mulher precisa resgatar a ideia de que estar com o marido também é prazeroso. Então esse toque, ele precisa ser também um convite saudoso, talvez para que ela lembre como esses momentos eram gostosos, como era bom sentir prazer, e ela comece a se reconectar com aquela mulher sexual que ela também é. Escutou, né, Binal? Fala para os seus amigos. Pronto, isso aí, rapaziada. Aí tá falando aqui dessas conexões. Um chá, a caixinha do nada, hora de não fazer nada. E a caixinha do nada é uma coisa interessante para os dois, né? Porque culturalmente falando, a gente ouviu muito sobre o homem precisar desse tempo, dessa caixa do nada. Mas você não queria também, Darlene? Eu adoro. Eu amo a caixa do nada. Onde é que tem uma para vender, para comprar agora, uma caixa do nada? Então, a caixa do nada foi uma característica que a gente aprendeu muito, até nos livros mesmo, para casais, onde, né, era para o homem essa caixa do nada. Mas não,
Não, a caixa do nada é para o ser humano. Exato. Precisamos desse tempo. E a gente conversava aqui no intervalo, dizendo que muitas vezes a mulher, ela vai precisar ter essa paciência de largar a louça um pouquinho, para curtir mais do toque, do beijo, do abraço, desse momento a dois. Vai deixar essa casa que não está uma perfeição de arrumação, para entender que ela também precisa descansar. E a maternidade, ela vem para nos ensinar sobre prioridades, né? E bens materiais nunca foram prioridades. Relacionamento, então sim. Vamos chegar em casa e trocar olhares, isso faz parte. Ih, tem casal que não aguenta se olhar. Tu sabe, tá quem sustenta uma das principais provas... Já começa a vir um insulto. É que veja, uma das principais formas de você identificar se tem segurança e intimidade é se você consegue sustentar o olhar no olhar de alguém. Verdade. Tem uma das coisas que é muito perceptível, assim, de você considerar, dialogar com alguém, mas você não consegue olhar nos olhos. Ou por timidez, mas tem um motivo, uma timidez. Se trata-se de um casal, não pode ser alegado uma timidez, mas pode ser identificado ali uma fuga desse olhar e tem alguma questão que se revela por esse contato visual que não chega lá. Às vezes o contato físico também, aqui há pouco nós falamos sobre abraço. Não sustenta o abraço, é um abraço e sai. Sustenta um beijo, é uma bitoquinha e sai de perto. Dá uma atençãozinha para demorar um pouquinho na bitoca. Uma bitoquinha. 6 segundos pelo menos. 8, né? 8, subiu um pouquinho mais. 8 segundos, 8 viu? segundos. Pelo menos aí. Segura. Tocar o outro, seguindo aquela orientação anterior também. Elogiar, reconhecer, voltar a se ver como gente nesse casal que faz parte. E a gente percebe que a mulher, antes da maternidade, ela entende o seu lado sexual muito baseado no corpo, na magreza, na beleza. E depois da maternidade, a gente vai precisar ampliar esse repertório, a gente vai precisar entender que não é sobre um corpo perfeito. É sobre um toque que me faz sentir sensações que são gostosas. Então, é um aprendizado, né, para essa mulher se perceber em um corpo que é diferente, que está diferente, mas que ainda é fonte de prazer. Certo. Verdade. Muito bom, gente. Caixinhas aqui completas. E aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, é o momento da sua interação com a gente. Já mandou, né? Suas perguntas, interações, enfim, já a gente volta junto com você. Até já. Chegando por aqui para reforçar, você sabe que a Rede Novo Tempo é mantida pelos Anjos da Esperança, né? Inclusive, os materiais que a gente produz e envia gratuitamente é com o apoio dos Anjos da Esperança, como esse material que está chegando agora e a gente quer a sua ajuda, quer o seu apoio também para distribuir. Quer saber mais? Roda o VT. As potências mundiais não chegaram a um acordo. O pior deve acontecer nas próximas horas. Nos últimos dias surgirão sinais e falsos profetas, mas você não precisa viver com medo. O futuro já foi revelado e neste mês a sua doação ajudará a Novo Tempo a espalhar a verdade através da revista Esperança Eventos Finais. Doe agora mesmo através da chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. É isso, nós contamos com a sua doação, tá bom? anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com, o valor que você sentir no seu coração. Vem ser Anjo da Esperança. Sabe que outro dia eu estava assistindo um programa na TV, aí eu falei assim, olhei, eita, apresentadora de um programa na TV bem grandona, sei, assim, bem famosona. Oh, aí ela estava sentada assim, igual eu. É nada. Eu tô achando que ela me assistiu e está copiando. Então, você viu que tem um programa que fizeram aí, que o nome meio parecido com o nosso. Também, pra quê? Por quê? Porque o brasileiro quer saber de família. Mas só que igual o nosso não tem. Ó, até eu vou sentar assim também, Dali, gostei. Porque igual o nosso não tem, Dali, porque a gente fala da verdade bíblica. Exato. A gente traz os conteúdos que é para a família toda, desde o pequenininho até o maior. Exato. É para todo mundo. E ainda agora se esses diverte, outros se diverte, tem saúde, bênção. Vamos Fica em interação, nosso, meus amores, vocês que mandaram para casa interações. A gente quer saber, às vezes eu confundo a câmera com o espelho. Olha ali, ó. Muito bem. Joga na tela, Vivi e o Tiago de Santo André. Risada. Olá, somos pais de gêmeas. Na gestação
gestação até 33 semanas, tivemos os melhores dias em nosso relacionamento íntimo. Na gestação até 33 semanas. Elas nasceram de 34 semanas, ou seja, foi o período todo. Hoje estão com 12 anos e já sentimos um pouco de dificuldade em relação ao cansaço e trabalho do dia a dia. Alguma dica para esse momento da vida do casal? É muito legal, né? Porque a Vivi traz que a gestação ela foi bem vivida em relação à intimidade. E é para ser assim mesmo, porque relacionamento sexual na gestação faz muito bem, tanto para os pais quanto também para os bebezinhos. E aí ela já fala que hoje as meninas estão com 12 anos, ou seja, já estão ali na adolescência, né? A adolescência começa com 10 anos aí para os desavisados. Primeira fase da adolescência começa com 10 anos. E eu entendo que sim, nós vamos ter dificuldades. E aí eu queria dar o seguinte conselho para a Vivi. Ali no início do relacionamento, talvez as coisas fossem mais espontâneas, mais naturais. Hoje, vivendo depois aí de 12 anos com as meninas, vocês vão precisar de uma maior intencionalidade. Aquele desejo sexual que nascia, que dava vontade de atacar o marido e ir atrás, ele provavelmente vai deixar de existir e vai dar espaço para o que a gente chama na sexualidade de desejo sexual responsivo. Ou seja, se você foi procurada, se você sentiu o cheiro do marido, um perfume bom, se ele te tocou e te procurou de alguma forma, se permita se envolver. Outro ponto importante é criar uma rotina. Rotina sexual faz bem. O que é ruim no relacionamento sexual? Quando esse relacionamento sexual ele é cheio de monotonia. Mas a rotina sexual ela vai fazer muito bem. Então, escolher um dia para que vocês estejam juntos. Eu até tive uma paciente que ela combinou com o marido. E ela fazia assim: uma semana eu preparo tudo para o nosso encontro, na outra semana você prepara. E aí eles faziam as coisas mais variadas, assistiam um filme, comiam uma pipoca, outro dia iam para um jantar especial, um dia ela enviava a lingerie para ele escolher qual que ela ia usar naquela noite. E eles foram variando ali para que os dois se envolvessem, para que os dois fortalecessem esse relacionamento. Legal, hein? Muito bom. Mais uma. Perfeito. Jezabel e Samuel, Binal. Samuel de Recife, olha aí. Boa tarde, casal. Boa tarde. Gosto muito do programa e esse tema é muito importante. Estamos completando hoje, olha que legal, 42 anos de casados, moramos em Recife, que legal, parabéns, viu? Parabéns. 42 aninhos de casados, muita história para contar, né? Que lindo, que Muitos momentos felizes vividos, acredito que alguns mais difíceis também, mas sobrevivendo e seguindo aí. Parabéns, casal. Parabéns, família. Vamos a mais um aqui, a Jamile Almeida, de Feira de Santana, Bahia. Boa tarde, ligadinha aqui no programa. Com certeza, na chegada de nossas bênçãos, impactou muito no momento a dois para sair, para fazer algo em casa sós. O tempo a dois ficou escasso. Olha aí, uma queixa comum. Não dá para esperar que a gente vai ter o mesmo tempo. Agora, a gente precisa aprender a usar o tempo que nós temos. E aí, eu preciso dizer o seguinte: se a relação sexual ela era boa antes dos filhos, você precisa ativar esse modo saudade. Eu quero viver isso de novo. Se essa relação sexual ela era ruim antes da chegada dos filhos, é preciso que vocês comecem a viver um novo momento sexual. Aprendam mesmo, aprendam a se tocar, a se estimular, a fazer com que o outro goste desses momentos, porque não tem jeito, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele vai entender assim: quando nós temos o prazer máximo, existe um reforço para que o relacionamento íntimo aconteça novamente. Se a gente não tem esse prazer máximo, a intenção do cérebro sempre vai ser o quê? Fugir do momento sexual. Então, esses momentos, eles precisam ser bons. E para que ele seja bom, a gente precisa aprender um sobre o corpo do outro e separar um momentinho ali para se curtir. Muito bom. Mais uma. Quem vem para cá agora? Obrigada a você que interage com a gente, conta um pouco da sua história pelo nosso WhatsApp. Marcelo Batista, do Rio de Janeiro. Percebi que minha autoestima mudou muito depois da maternidade e isso tem afetado minha intimidade com meu marido. Marcela, perdão, é Marcela Batista, viu?
E ela diz que isso tem interferido e como posso me reconectar comigo mesma e melhorar essa parte do relacionamento. Então, um ponto importante, nós somos seres sexuais do nascimento até a morte. Em cada fase da vida, vamos viver a sexualidade de uma forma diferente. Você nunca terá o mesmo corpo de antes da gravidez. Somos uma nova pessoa depois que passamos por essa mudança. Então, quando a gente fala sobre autoestima, a gente sempre vai pensar o seguinte: onde é que você depositou todas as suas expectativas? Em um corpo perfeito? Em um modelo que a sociedade vendeu para você, você comprou e agora você não consegue atingir? Então, é muito importante enxergar a sua realidade, né? Então, o que o seu marido te elogia? Quais as partes que ele gosta de tocar? Ele te procura, ele te deseja, seja feliz por isso. Mantenha uma boa alimentação, pratique atividade física para que você se sinta bem com você. Agora, perfeição e o corpo igual ao que era antes, não vamos ter. E é um novo momento que precisa ser vivido de acordo com a realidade que ele coloca, mas nós, enquanto mulheres, a gente precisa entender que a possibilidade de prazer, ela está ali, porque prazer tem a ver com sensação e não formato físico. Muito bom. Para uma hora como essas, a gente precisa reforçar o que a palavra de Deus nos ensinou tão cedo na vida, quando nos tornamos cristãos. O Senhor disse que um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Os dois passam a existir nessa unidade, numa aliança tão próxima, tão íntima e tão sagrada. A palavra vai dizer do valor dos filhos, do significado de termos filhos. A palavra vai dizer da responsabilidade dos pais em ensinar, em transmitir aos filhos o conhecimento do próprio Deus. Mas em nenhum momento a palavra vai dizer que nós somos uma só carne com os nossos filhos. Mas que, pelo contrário, chegará o momento em que eles se unirão a um outro e seguirão a vida. E nós ficaremos como casal. E que assim seja. Considerando isto, nós precisamos pedir a Deus também sabedoria, para não perdermos de vista que nós estamos falando de uma relação que é estritamente bonita e reveladora do amor de um Deus que não é sozinho, é triuno, se relaciona, cada um nos seus papéis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, homem e mulher no seu lugar, ocupando cada um na sua dimensão o significado de existir como indivíduos, mas que estão tão juntos, tão perto, tão íntimos, que o caráter de Deus pode ser revelado nessa experiência tão profunda e reveladora. Peça a Deus sabedoria e Tiago vai dizer a nós em sua carta: se te falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sabedoria para lidar com o casamento e seus desafios, com a chegada dos filhos e seus desafios, com a experiência de viver qualquer outra demanda da vida, com sabedoria que nos é dada pelo Espírito de Deus. Amém. Obrigado, Darleide. Obrigado, Eliane. E obrigado você por estar com a gente em mais um Entre Família. Amanhã vamos falar sobre um vício que tem, acometido muitas crianças, adultos também, mas vamos falar especialmente sobre as crianças. Impacto da dopamina no cérebro. Uau. Não perca, tá? Até amanhã, gente. Beijo. Vem aí o Vida e Saúde. Tchau.